O terceiro caderno tem uma particularidade. Ele é um caderno muito estendido no tempo, não é? São 5 meses de caderno, basicamente, para o fazer. Essencialmente porque acontece uma coisa que marca muito depois o que eu vou fazer neste caderno, que é o facto de eu ter tido uma encomenda do Teatro Nacional de São João para fazer um livro para eles sobre à volta do edifício do Teatro Nacional, e eu decido fazê-lo nesta mesma técnica, mas utilizando um formato bastante maior, já relativamente próximo do A4. O que faz com que não só eu esteja mais tempo a desenhar durante este período, a construir estes desenhos e no Porto, mas também porque há uma aprendizagem muito particular da técnica quando eu aumento de formato, ou seja, eu tinha esta técnica mais ou menos encontrada para esta dimensão, e quando o formato aumenta, parece que eu tenho de começar a introduzir mais informação do que a que tinha num formato mais pequeno. Portanto, digamos que a orivesaria do próprio processo torna-se mais complexa. Uh, Quando as vezes em que eu regresso a este formato, por um lado, é o regresso outra vez a essa necessidade menor dessa orivesaria, ou seja, de um traço mais grosso, mas o que eu acho que é muito claro é que eu trago nitidamente a experiência adquirida nesse formato maior para este trabalho, neste formato menor, e um desenho como este já tem muito a ver com isso. Por outro lado, esse trabalho desse livro que eu faço para o São João neste período, ele traz-me desafios imensos em relação a texturas, por causa dos materiais, da diferença de materiais que eu tenho de abordar, e isso é uma coisa que também aparece depois neste caderno, que é essa maior familiaridade ou já um apontamento, uma direção em relação a como resolver problemas de textura e de superfícies. Mas neste caderno, essencialmente, o que é que eu começo muito a concentrar naquilo que já estava a acontecer no final do caderno 2, que era nas pessoas, e nessa contracena, nessa performatividade do cotidiano, da relação dos espaços com a presença dessas pessoas. E há imensos desenhos aqui neste caderno que efetivamente são isso. Eu aqui já parto para as questões técnicas, de facto, sem pensar nelas, essa é a verdade, ou não pensar numa maneira de se tornarem a preocupação principal. A maior parte dos desafios nestes desenhos já não se trata de um desafio técnico, do como eu vou fazer isso, mas mais de como é que eu quero fazer isto, e encontrar jogos também dentro da própria página. Depois acontece esta coisa, não é? De quando a gente desenha outras pessoas, efetivamente, há sempre um lado autobiográfico inevitável na criação destes objetos. E sim, se calhar a maior parte das vezes quando eu estou a desenhar essas pessoas é a mim que eu me estou a desenhar, como se elas fossem um espelho. De resto, é um exercício que eu faço, nem sempre, mas quando consigo ter essa tranquilidade de espírito, eu gosto, quando saio à rua, de olhar para o número máximo de pessoas que vejo e, e fazer esse exercício do que é que eu vejo em mim e em elas, ou seja, ou como é que elas poderiam ser uma representação de uma parte de mim. Outra coisa que aqui se desenvolve já muito com a vontade neste caderno, eu acho, e que marca uma diferença dos outros dois, é eu começo a estar extremamente à vontade no aspecto de síntese, de eliminar pura e simplesmente grandes quantidades da informação que eu vejo para me concentrar depois noutras. E no fundo esse exercício do contraponto é talvez das coisas que eu acho que resultam melhor nesta técnica do preto e do branco.
Claro que há desenhos que é isso, há desenhos que a gente tem a sensação que são vários takes do mesmo desenho, embora as situações sejam diferentes. Hum, e por vezes agora estes personagens que aparecem começam a olhar de uma maneira mais frontal ou começam a ter uma intencionalidade maior na relação que têm uns com os outros. Este desenho, por exemplo, é um desenho que eu faço para o livro do São João do Porto e que não me sai bem e que eu resolvo reinventar outra vez aqui neste caderno para tentar perceber num formato pequeno o que é que não estava a funcionar ou como é que poderia ser resolvido. Pois, claro, há sempre essa paixão minha, não digo de sempre, mas de há muitos anos, do espaço urbano e da maneira como a representação desse espaço urbano muitas vezes parece ser uma representação de mim próprio. Mais uma vez, imagens que eu observo, mas que na construção delas eu sinto que estou mais a retratar uma cena autobiográfica do que uma observação do real. Muitas vezes a sensação de estar dentro de um filme é um facto, não é? Se calhar um bocadinho por causa da tradição deste preto e branco dos filmes de série B, mas sim, principalmente quando há uma construção que é muito naturalista, digamos, no seu aspecto, muito próxima da referência fotográfica, às vezes sim, sinto-me num filme e é como se pudesse realmente imaginar, ao virar as páginas, de repente isto começar-se a tornar um filme de animação. Mas eu gosto muito destas imagens paradas. Foi uma coisa que descobri quando vi pela primeira vez um ícone do Andrei Rublev em Moscovo e senti esse movimento que a imagem fixa e isolada tem. Nós olhamos a imagem olha-nos a nós voltamos a olhar a imagem, ficamos nessa teia de olhar e de ser olhado. E isso para mim criou uma narrativa que talvez seja ainda mais interessante do que aquela narrativa que fiz a minha vida toda, de sequenciação de imagens, como na banda desenhada, que é a narrativa interior, que é a narrativa do que vai acontecendo durante o processo de olhar essa imagem e depois do virar da página. Essa é uma grande razão para mim para fazer isto em cadernos e não em folhas soltas. Para além de ter esse fluxo, de poder ter o fluxo do desenvolvimento do trabalho, há esta esquerda e esta direita, há esta dicotomia e essencialmente há este virar de página, que é um momento dramático, é um momento que tem vida, esta viragem de página. Estes desenhos ficam mais vivos por estar dentro de um livro, de um sítio onde se vira páginas. Pois é, estou-me a lembrar disto, de ter observado esta família que provavelmente regressava à casa e é incrível como há efetivamente coisas que a gente vê do cotidiano aparentemente mais banal que têm realmente uma força e uma representação da qual se calhar se tivéssemos posto a inventar não sei se nos teríamos lembrado dela. Eu gosto muito de partir, parece que esses cotidianos muitas vezes já lá tem tudo o que pode acontecer dentro da nossa cabeça. Esta questão deste espaço é uma coisa que eu senti. O espaço também se coloca quando estamos com a folha branca, obviamente, mas o espaço do negro tem uma outra qualidade psicológica, não é? Não só por aquilo que nós temos associados à luz e à sombra e ao escuro e ao claro, em particular na cultura ocidental, mas há realmente um espaço diferente porque o negro não nos estimula da mesma maneira o córtex e o cérebro que o branco faz. Não reflete, absorve de alguma maneira. Talvez seja um espaço mais circunspecto. Eu arriscaria, pelo menos para mim. Não é? Esse espaço em que o negro parece que absorve todas as outras coisas e nos concentramos efetivamente mais
cá estou de novo a voltar às nuvens, ainda sem conseguir resolver. É uma questão que ficou ainda, de momento, por resolver. E as estratégias gráficas, lá está, que me são muito familiares e que. Os desenhos também, como acontece muitas vezes, parecem navegar entre territórios e até zonas de influência diferente. É muito curioso como eu acho que muitas vezes quando nós olhamos de fora para o trabalho de alguém, vemos isso muito como influência de um determinado artista. A experiência que tenho é que muitas vezes isso vem mais da utilização do material e de um processo semelhante, não por mimetização, mas porque o próprio processo reproduz, ou certos materiais reproduzem certo tipo de resultados. Dentro desta ideia cinematográfica, às vezes, foi raro no livro, mas às vezes acontece este efeito de aproximação, não é? De perceber, do chegar mais próximo de um determinado assunto. E a arquitetura para mim é sempre. Digamos que eu não olho para a arquitetura num sentido da qualidade, que se calhar um crítico de arquitetura olha, de avaliação dessa qualidade, mas a arquitetura é sempre uma ocupação espacial que nos induz numa determinada maneira de olhar para o espaço. E eu que nunca tive vontade de ser arquiteto nem de construir casas, mas a verdade é que aprecio muito o olhar e o perscrutar e o encontrar ângulos que justamente a arquitetura cria para olhar para as coisas de uma determinada forma. Admito que também este caderno é uma espécie de estado adulto destes cadernos e que, ou de fase adulta, e eu acho que aqui nestas páginas se começam a jogar assuntos ou uma densidade de intenção minha e de entrega emocional minha e de maneira de olhar com questionamentos que eu acho que é maior do que nos outros cadernos, provavelmente. Não sei, como se muitos destes desenhos já procurassem ser respostas ou perguntas. E a minha janela sempre a volta. Uma navegação, eu acho que não é exclusiva deste série de minha desenhos, acho que tem um pouco no conjunto das coisas que tenho vindo a fazer. Um, uma navegação entre imagens que parecem ser relativamente óbvias e unidimensionais em relação a um determinado assunto, ou seja, que parece que tem uma pergunta com a resposta incluída. Um, mas há outras depois que são há outras que são mais estranhas, efetivamente. E embora talvez eu acho que essas que têm um sentido único muitas vezes parecem resultar melhor e nomeadamente terem um retorno da parte de quem o vê muito mais imediato. A verdade é que às vezes é nestas imagens estranhas em que se podem levantar várias hipóteses que eu acho que talvez esteja o mais precioso.